Que o Senhor abençoe todos, todas, os irmãos e as irmãs que se congregam na Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional, e também eu cumprimento todas as pessoas que estão vindo neste evento maravilhoso, nessa transmissão. Eu cumprimento vocês com muito carinho. E eu suponho que todos estão sentindo uma certa incertidão. Alguns estão tristes, outros estão desanimados, outros estão contentes e felizes porque têm a sua família junto deles, porque nunca conseguiam ficar juntos em família e agora têm a oportunidade. Então, nós achamos muitos sentimentos agora. Mas o mais bonito é que todos nós consigamos nos sentir em harmonia com o Senhor, que sejamos felizes e que tudo que nós façamos para honrar e glorificar o Senhor. Então, não temos que ficar tristes, melancólicos, depressivos, mas temos que procurar ajuda na oração. Você tem que procurar ajuda na leitura da Bíblia. Fala com Deus para Deus tirar esses sentimentos negativos. E Ele tirará todos os momentos ruins que você está passando, que passam pelos seus pensamentos. Tem pessoas que falam que elas têm muitos pensamentos ruins e elas agora têm desejo de fazer muitas coisas que nunca na vida tinham desejado. Então temos que confiar, orar em Deus, porque Ele está perto de nós e Deus quer que nós peçamos para Ele, que nós invoquemos Ele, procuremos Ele, que confiemos nele e Ele estará do nosso lado para nos ajudar, porque o Senhor sabe, Ele sabe que nós somos seres humanos, que somos fracos. Por causa disso, Ele está prestando atenção às nossas orações, então não fiquemos desanimados. Outros escrevem para mim e falam que eles estão muito felizes, com as suas famílias, servindo para Deus, mesmo no confinamento. Eles falam, nós estamos isolados, mas eles estão bem, eles estão felizes no Senhor. Então, por causa disso, nós aqui, cada vez que temos o nosso encontro com vocês, nas quintas, nas quartas, no domingo, nós temos o nosso encontro, vamos esquecer de todos os problemas e as dificuldades, vamos prestar atenção no ensinamento, vamos nos concentrar no ensinamento para aprender, porque tem vezes que ficam confusos com o ensinamento e acabam me perguntando de novo o ensinamento, não entendi isso, não entendi aquilo, entendem errado. Então, se não ficarmos concentrados e não prestamos atenção, não vamos entender e, ao melhor, vamos acabar ficando chateados. E nós queremos acabar os ensinamentos nos sentindo felizes e contentes, porque o nosso Deus está conosco e Ele merece a honra e a glória e o louvor. Então, alegres, hoje vamos honrar Ele, vamos cantar para Ele. Vamos cantar para o Senhor um hino maravilhoso que chama Guia-me, ó Salvador, e é o número 76. Nos seus inários fica no número 76, Guia-me, ó Salvador. Guíame, oh Salvador, por la vía de salud. A tu lado no hay temor, solo hay gozo, paz, quietud. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel. Seré más que vencedor. No me dejes, oh Señor, mientras en el mundo esté, y haz que arribe sin temor. Feliz por fin seré. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel.
seré más que vencedor. Tú de mi alma salvación en la ruda tempestad. Al venir la tentación, dame ayuda por piedad. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Vocês podem se sentar, ficar confortáveis. Como vocês se sentem? Como vocês estão hoje? Como nós estamos nos sentindo no meio dessa situação? Em nível mundial, porque isso aqui estamos passando em nível mundial. As pessoas falam tantas coisas e elas supõem, elas falam que são mentiras, algumas pessoas falam que é só política, que é só do governo, é porque o presidente quer isso e aquilo, mas isso aí não é verdade, irmãos. Isso aqui é uma prova que Deus mandou para o mundo, uma prova e um castigo, porque as provas realmente são castigos que Deus dá. E Deus prova castigando. Então isso aqui é uma prova bem difícil, bem forte para o mundo e para aqueles que não acreditam em Deus, não confiam nele, não invocam ele. Então para eles a prova é que Deus faz eles perceberem que ele existe, para que as pessoas comecem a meditar, refletir. Por que essas coisas estão acontecendo? Porque a ciência não conseguiu controlar esse problema, porque fugiu das mãos deles, do controle deles, porque eles ainda não conseguiram a vacina. Isso aqui é muito triste, muita angústia, é só Deus e o poder dele. Então Deus está mostrando para eles que ele existe, mas também é uma prova para todos aqueles que seguem o Senhor, provando a fé e a confiança em Deus, e Deus falando para cada um: o que você fez? Você trabalhou pelas minhas coisas? Cadê o seu trabalho para mim? O Senhor fala para aqueles seguidores dele que falam que eles oram e eles procuram a Deus, eles leem a Bíblia, eles deixaram muitas coisas no mundo para seguir a Deus. Então Deus fala para eles: tá bom, então me mostra os seus frutos, o que você fez por mim. Então tem muitas pessoas também que refletem e falam: eu ainda não fiz nada pelo Senhor, eu preciso viver, eu preciso de tempo a mais para conseguir trabalhar e servir para Deus e me apresentar diante dele com alguma coisa nas minhas mãos. Todas essas reflexões são feitas pelas pessoas nesse momento, e aqueles, como eu disse para vocês, aqueles que não têm a Deus, eles estão percebendo que ele existe e que eles têm que honrar, venerar, clamar em oração para Deus, para ele ter misericórdia e para ele tirar essa pandemia, essa praga, esse vírus que está nos afligindo. E isso aqui não é questão de política nem de governo, porque tudo fugiu do controle dos seres humanos, do poder humano. Então, o poder de Deus é o único que vai nos salvar. Então, nós damos a honra para o nosso Deus. Glorificado seja o Deus de glória. E hoje vamos meditar numa coisa que as pessoas perguntam muito para mim. As pessoas perguntaram para mim, escreveram para mim, perguntando o que significa viver uma vida espiritual. O que significa viver uma vida espiritual? O que significa quando o Senhor Jesus disse para a samaritana que Deus era espírito e que tinha que ser honrado em espírito e em verdade? O que é isso? Como que é isso? Com certeza as pessoas que perguntaram para mim são pessoas recentes, novas, que ainda não leram a Bíblia e não entendem. Mas os irmãos, aqueles que já têm algum tempo na igreja, vocês já conhecem o ensinamento. Então, hoje vamos revisar para aqueles que já sabem o ensinamento, e aqueles que não sabem e estão me perguntando, vai ficar bem claro para nós hoje o que é viver a vida espiritual, não é? Porque com certeza tem uma vida espiritual, então qual é a outra? A outra vida que temos é a vida física, a vida material e física. Essa vida material e física é aquela que nós vivemos como seres humanos.
Todos no mundo estão vivendo uma vida física, uma vida material, mas quando nós conhecemos a Deus, nós começamos a viver uma outra vida e ter outras experiências. Então, nós começamos a viver a vida espiritual também. E hoje vamos revisar o que é a vida espiritual, para que nós possamos honrar o Senhor e possamos aprender doutrina, para todos virarmos mestres e mestras na palavra do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 de Coríntios 3. 1 de Coríntios, capítulo 3, no Novo Testamento. Então, nós vamos ler o verso 1, o 2 e o 3. Também eu vou cumprimentar as crianças, porque tem muitas crianças que estão assistindo e ouvindo o ensinamento. Alguns cantam com os seus pandeiros e os instrumentos que têm. Bem, os instrumentos que eles têm do lado e eles estão lá louvando o Senhor, porque as crianças dão exemplo para nós, os adultos, exemplo de fé, de confiança em Deus. Então, eu cumprimento todas as crianças, eu amo vocês muito. Em 1 de Coríntios 3, no verso 1, diz... O apóstolo Paulo, lógico, aqui temos o apóstolo Paulo falando com a igreja de Coríntio. E ele fala para eles, e eu, irmãos, falando Paulo, não pude vos falar como espirituais, mas como carnais, ou materiais, ou físicos, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não alimento sólido. O alimento sólido é a comida, porque ainda não ereis capazes, nem ainda sois. Porque ainda sois carnais. Por quê? Porque o apóstolo falava para eles que eles eram carnais e não espirituais. Porque no verso 1 fala para eles, não pude vos falar como espirituais. Eu tive que falar com vocês como se fossem pessoas materiais, como crianças em Cristo. E diz aqui, leite vos dei a beber, não é? Porque os bebês, as crianças se alimentam com leite. E ele disse, eu tive que dar para vocês leite ao invés de alimento sólido, porque vocês ainda não conseguiam comê-la. A doutrina, eu não conseguia chegar com a doutrina, porque vocês ainda não tinham conseguido entender a doutrina do Evangelho. Porque todos eram crianças. E por que todos eram crianças? Porque eles estavam sendo carnais ou materialistas. Por quê? No 3 fala, pois havendo entre vós ciúmes. Então é que viver a vida espiritual é diferente de viver a vida material, carnal, imatura. Diz, pois havendo entre vós ciúmes, contendas e dissensões. Não sois porventura carnais, e andais segundo o modo humano, homens normais que ainda não conheceram a Deus? É isso que o apóstolo estava falando para a igreja de Coríntio. Que eles não tinham maturidade espiritual, que eles agiam feito humanos normais, que não tinham a Deus e que estavam fazendo pecado. Os ciúmes são pecado porque o ciúme gera muitos outros pecados, geram muita discórdia. Muitas pessoas pecam por causa dos ciúmes, pela inveja, contendas. O que se falar das contendas? O que tem nas contendas? Tem rancores, vinganças, inveja, ciúmes, cobiça, tem murmuração e fofoca, egoísmo. No meio da contenda tem tudo isso, tem todas aquelas coisas. Hipocrisia, palavrões, tudo aquilo surge pelas contendas. E das dissensões é a mesma coisa. Uns acreditam numa coisa e os outros em outra, uns falam desse jeito, outros do outro, e também acaba se gerando incompreensões, polêmicas, mal entendidos. Então,
Diz o apóstolo, tudo isso tem no meio de vocês. Ele falava para a igreja de Coríntio. No meio de vocês tem todas aquelas coisas. E é por causa disso que vocês ainda são crianças em Cristo. É por causa disso que eu preciso dar para vocês leite e não alimento sólido. Não posso dar para vocês doutrina. Então, aqui, com esses versos, nós começamos a entender e compreender o que significa viver uma vida espiritual. Se nós queremos, como por exemplo no verso 3, dizer que aqui, vivendo uma vida espiritual, nós teríamos de abandonar os ciúmes, porque com os ciúmes acabam se gerando invejas. Tem muita inveja com os ciúmes, também tem muita hipocrisia, muitas aparências, pessoas fingindo. Eu quero ficar nesse lugar, eu quero ficar nessa posição, eu quero me sentar naquela cadeira que você está sentada. Isso aí são ciúmes, é inveja. Isso gera contendas e murmurações, ira, raiva, o ódio, a hipocrisia, gera tudo isso. E as contendas, eu já falei para vocês, e as dissensões, as mesmas coisas. Então, o que significa o 3? Que se nós formos espirituais, e se não formos carnais ou materialistas, e não fiquemos agindo feito crianças, sem maturidade, não é? Porque a criança, além dele ter um coração humilde e simples, porque não tem maldade na criança, mas a criança não tem a maturidade de pensar e decidir, fazer negócios, saber o que ele quer, o que ele vai comprar. Então, como vamos fazer que uma criança compre para nós um carro? Vai na loja comprar para mim um carro. A criança não pode, ele não tem a capacidade porque ele é uma criança. Então diz aqui que do mesmo jeito nós, os adultos, no Senhor, na igreja, no conhecimento de Deus e na doutrina dele, também ficamos agindo feito crianças imaturas. E por causa dessa imaturidade, de não ter a capacidade de nos entender, nos compreender e fazer as coisas do jeito certo, acabamos ficando no meio de ciúmes, contendas, dissensões, adultérios, fornicações, enfim, todos os pecados, vivendo e fazendo coisas que não deveríamos fazer. E é isso que se chama viver uma vida espiritual ou viver uma vida material ou carnal. Aqui fala de uma vida carnal, vamos mudar por vida espiritual, a vida física, a vida material. Então aqui, para viver uma vida espiritual, significa que quando o homem e a mulher conhecem a Deus e eles entendem a doutrina e eles começam a mudar, porque pela vontade deles, a própria vontade deles, eles falam, Senhor, eu quero te agradar, quero viver uma vida santa. Então o Senhor fala, eu vou te ajudar. E ele começa a agir na vida deles, no coração deles e tira deles aquela vontade de pecar. Então a pessoa para de ter ciúmes, contendas, dissensões, ódios, vinganças, sai dela tudo aquilo, toda aquela vontade de roubar, furtar. Porque o Senhor já começou a fazer um milagre na vida dela e a pessoa começa a viver uma vida espiritual. Ela começa a viver a vida espiritual. Como nós podemos perceber, os meus queridos espectadores, nós estamos percebendo que viver uma vida espiritual é não fazer o pecado, não viver no pecado, porque alguém poderia fazer um pecado por acidente, teve uma fraqueza no seu corpo, na sua carne, na sua alma, aconteceu no momento que o diabo veio e colocou uma armadilha enorme para ele e ele acabou caindo no pecado. Mas tem uma diferença de cair no pecado e viver constantemente em pecado. É muito diferente. Então, nós temos que entender que vivendo uma vida espiritual significa temos que ser constante todos os dias no nosso comportamento. Não podemos mais cair nas armadilhas do inimigo por acidente, porque se eu vivo uma vida constantemente espiritual, o diabo não pode vir colocar armadilhas na minha vida, porque ele sabe que ele vai perder o tempo dele comigo, porque eu vivo constantemente numa vida espiritual.
Eu tento e eu cuido para sair das contendas, para sair das dissensões, para sair dos ciúmes. E aqui mais para frente, ele vai contar para nós mais pecados. Mas aqui nós estamos já vendo o que é viver uma vida espiritual. Aqui em 1 de Pedro, vamos passar para 1 de Pedro, que fica lá para os últimos livros, quase acabando a Bíblia, os últimos livros. Temos Pedro, João e Apocalipse depois. Em 1 de Pedro 2, no capítulo 2, no verso 5, que diz, aqui o apóstolo Pedro, ele estava fazendo uma sugestão para os crentes e também ele estava evangelizando os judeus, porque diz que o apóstolo Pedro, ele evangelizava os judeus e ele falava para eles do Senhor Jesus. E estava falando para eles acreditarem e aceitarem o Senhor Jesus, porque ele era o Salvador. Era ele o enviado de Deus. Ele era uma pedra viva. E nas sugestões dele, no verso 4, ele diz, chegando-vos a ele, a Cristo, a pedra viva. Ele é a pedra viva. Ele é uma pedra que foi rejeitada pelos homens. Pois é, ela foi rejeita pelos homens. Por quem? Pelos homens, pelo povo judeu lá em Jerusalém. Eles rejeitaram ele. E o apóstolo Pedro, ele era judeu e ele se converteu para o Senhor e foi o apóstolo dele. Ele começou a pregar para os judeus e disse, se acheguem a Cristo, ele é a pedra viva rejeitada pelos homens, mas para com Deus escolhida e preciosa é aquela pedra. E vós também, os crentes, no verso 5, vós também, os crentes, como pedras vivas, então olhem que o Senhor, ou o apóstolo, pela revelação do Espírito Santo, Deus revelou para ele que todos os crentes, e nós também, somos pedras vivas. Por quê? Porque ele não disse melhor que nós fôssemos uma árvore de maçã, por exemplo. Porque ao invés disso, ele falou pedras. Porque a pedra é mais firme, é mais forte do que uma árvore. Num incêndio, a árvore se destrói, ou com o passar do tempo, ela fica podre quando ela sai das raízes dela. Mas a pedra é uma rocha que permanece, ela permanece aquela rocha. Por causa disso, Deus comparou os crentes dele, os seguidores do Evangelho, os seguidores da palavra do Senhor, ele comparou eles com pedras vivas. E a principal pedra é o nosso Senhor Jesus. Então, por causa disso, no verso 5 diz, vós também, como pedras vivas, sede edificados como casa espiritual. Vocês são pedras vivas. E vocês têm que construir uma casa espiritual. E essa casa é feita com pedras, diz, e sede edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Esse verso aqui tem muita doutrina, muito conhecimento. Diz, sede edificados como casa espiritual. Faz poucos dias nós estivemos falando do templo do Senhor ou da casa do Senhor. Nós estivemos falando que a casa do Senhor ou o templo do Senhor não é uma construção física, que não é um prédio feito com tijolos, areia, pedra, mármore, madeira, mas é uma coisa espiritual. O templo do Senhor é espiritual, a casa do Senhor é espiritual. Os crentes, seguidores de Deus, eles são aquela casa, eles são aquele edifício, aquele prédio, aquela igreja ou aquele templo. E aqui o apóstolo Pedro diz, vocês, sendo aquelas pedras vivas, quer dizer, nós, os crentes no Senhor, os seguidores de Deus, ele diz, como vocês são pedras vivas, então sede edificados como casa espiritual e sacerdócio, porque o Senhor disse que os crentes dele, os seguidores dele, seriam reis e sacerdotes. Não precisamos mais de um sacerdote físico para que ele esteja ministrando
com as pessoas e perdoando os pecados das pessoas e fazendo muitos rituais, como faziam aqueles sacerdotes na antiguidade, onde eles tinham que sacrificar os animais e aspergir o sangue, eles tinham que aspergir o sangue no povo para perdoar os pecados deles, eles tinham que levantar as ofertas para Deus e o incenso, queimar sementes, oferecer pães e fazer muitos rituais para louvar a Deus e honrar a Deus, e era tudo físico, e os sacerdotes que faziam. Mas hoje, no Evangelho do Senhor Jesus, não temos mais aqueles sacerdotes físicos fazendo aquele trabalho, porque todos nós, homens e mulheres que nos congregamos, feito igreja, somos sacerdotes perante Deus, e nós estamos ministrando para Deus. E olhem, diz que nós estamos ministrando, diz, para oferecer sacrifícios espirituais. Não são mais os sacrifícios físicos feitos antes, como eu disse, fazendo e sacrificando animais e apresentando para Deus nos holocaustos. Não mais temos que fazer aquilo do incenso, não temos que apresentar incenso perante Deus e preparar uns azeites especiais para queimar e oferecer para o Senhor, e que aquela fumaça, a fumaça do incenso, subisse para que Deus aceitasse ele. Nós não fazemos mais isso hoje, porque nós, sendo aquela casa espiritual e aquele templo que nós somos de Deus, sendo aquela igreja dele, nós somos o sacrifício vivo. Por que vivo? Porque nós estamos nos mexendo, porque estamos vivos, porque falamos. Então nós somos aquele sacrifício. Então, aquele incenso, e saibam que eu fugi do assunto, mas é que eu preciso falar de todas essas coisas para conseguir entender o espiritual. Então, aquele incenso que antigamente eles elevavam para Deus, aqueles perfumes cheirosos, isso aí são as nossas orações, representavam as nossas orações. Quando nós nos ajoelhamos e levantamos as nossas mãos, aqueles que conseguem, fechamos os nossos olhos e começamos a orar, louvar a Deus, engrandecer Ele e falar com Ele palavras bonitas, formosas para Ele. E isso aí é o incenso que sobe na presença de Deus. Chega aquele aroma, aquele cheiro na presença do Senhor. E aqueles sacrifícios de animais, a Bíblia nos diz que o nosso Senhor Jesus, só uma vez na cruz do Calvário, ele se sacrificou como o Cordeiro da Páscoa. Ele se sacrificou e derramou o sangue dele uma vez, para sempre, para nunca mais ter que fazer sacrifício de animais, porque esses sacrifícios eram para aspergir as pessoas com o sangue deles e perdoar o pecado. Mas hoje não temos mais que fazer, porque nós somos agora esse sacrifício vivo. Temos que sacrificar a nossa carne, porque ela nos provoca. Junto do diabo, ela vem para nos provocar, para nos fazer pecar. O meu espírito, a minha alma não quer pecar, quer agradar a Deus, mas minha carne é tão fraca, então o diabo vem e me faz pecar. Então eu preciso forçar a minha carne e falar não para ela. Eu quero fazer isso, seria tão legal fazer aquilo, eu sentiria tanto prazer fazendo isso e aquilo, eu sentiria muito prazer, muito bonito, mas eu falo, não vou fazer, porque eu preciso agradar o meu Deus. Então a minha carne que lute, que fique com esse desejo, porque eu não vou fazer, porque eu sou mais forte do que a minha carne. A minha vontade tem que ser mais forte do que a minha carne, então eu falo não para ela. Então isso aí é ser um sacrifício vivo, porque eu estou me sacrificando. Eu estou sacrificando os meus instintos. Aquele que tem o instinto de roubar, por exemplo, porque gosta de roubar. E se não consegue roubar, fica em desespero. Então, se fosse forte e conhece Deus, ele fala, eu quero agradar a Deus e não vou mais roubar. Eu sinto o desejo de roubar, mas não vou fazer mais. Porque eu preciso dominar a minha carne, porque eu preciso sacrificar a minha carne. E não faço isso. Eu sacrifico a minha carne, vou fugir daquilo, não vou fazer para agradar a Deus. Então, eu estou sacrificando a minha carne. Aqueles
Por exemplo, tem algumas fraquezas do homem, por exemplo, das pessoas, dos seres humanos, aquela fraqueza do adultério, da fornicação. E são aqueles pecados que fazem as pessoas sofrerem. Aquele pecado de adultério e fornicação acabam fazendo a alma das pessoas doerem. O coração daqueles que amam, o coração daquele que é traído, sofre e chora. Então, se um homem e uma mulher fossem inteligentes, sábios, fortes contra a sua carne, falariam: eu não vou fazer o que minha carne quer, de eu cair em adultério e fornicação, porque eu quero agradar a Deus. Eu quero ser feliz e fazer a minha família ser feliz também. Então, eu vou me sacrificar, eu vou fugir, vou sair dessa, mas não vou cair naquilo. Porque talvez eu consiga sentir prazer, mas depois eu só vou sentir amargura, eu só vou sentir a mão de Deus em cima de mim, me castigando. Então, melhor eu sacrifico a minha carne. Senhor, eu sacrifico melhor a minha carne porque eu não quero ser um filho desobediente. Eu não quero ser um filho e uma filha desobediente. Não quero que tenhas que me castigar, eu não quero que você me castigue. Então, eu vou sacrificar a minha carne. Por causa disso, diz aqui, sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E aqui o Senhor Jesus, a obra que Ele fez na cruz do Calvário e a pregação do Evangelho dele, Ele tendo enviado o Espírito Santo, é o que nos serve e ainda vai nos servir para nós sacrificarmos a nossa carne, para nós sermos um sacrifício vivo perante Deus e conseguir agradar a Deus e consigamos viver uma vida espiritual. Então, no dia que eu parei e falei, eu não quero mais voltar, roubar, eu não quero mais ofender as pessoas, eu não quero mais fazer adultério nem fornicações, eu quero agradar a Deus. Naquele dia, esse homem e essa mulher que decidiram aquilo, sacrificaram a sua carne, o seu corpo, fizeram um sacrifício vivo para Deus. É isso. Então, para ficar claro, aquele altar, para ficar bem claro, aquele altar, aquela casa de Deus, aquele templo de Deus, aquelas pedras vivas, somos nós. E nós somos edificados para ser um prédio, um edifício para Deus, mas espiritual, não físico. Eu espero que não fiquem confusos com o ensinamento, e se vocês ficarem confusos, escrevam para mim. Vamos continuar em Romanos 8. Aqui em Romanos, no capítulo 8, em Romanos, capítulo 8, no verso, nós vamos ler do 1 até o 17. Do verso 1 até o 17. Para que nós possamos entender claramente, consigamos entender todos os conceitos do que é viver uma vida espiritual, que agora vocês estão começando a entender, vamos ler em Romanos 8:1. Diz, portanto, agora nenhuma condenação. O apóstolo Paulo é quem fala aqui em Romanos. É uma carta que ele escreveu para a igreja que ficava em Roma naquela época, faz uns 2000 anos. Bem, um pouco menos de 2000 anos, a igreja estava em Roma e ele escreveu essa carta para eles. Mas olhem que toda essa doutrina que Deus revelou para Paulo é uma doutrina dada por Deus que serviu para ele, serve para nós e ainda vai servir para as gerações que vêm depois de nós. No verso 1 do 8 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam conforme a carne, conforme a vida física deles. E também, naquele tempo, alguns viviam cumprindo a lei de Moisés. Eles se chamavam seguidores da lei de Moisés, mas eles nunca cumpriram a lei de Moisés, nunca. Então, eles começaram a viver conforme a carne deles, conforme os desejos deles, os prazeres deles, o apetite carnal deles, as vontades deles. Foi assim que eles viveram. E nem falar das nações estrangeiras que também viviam conforme o jeito deles pensarem, porque eles eram idólatras e eles não tinham aquele Deus vivo e criador mesmo. Eles não tinham aquele Deus poderoso, eles tinham um monte de estátuas e deuses, de crenças. Era isso que aquelas nações tinham.
Então, o ensinamento também era para eles, para aqueles que não andam conforme a carne, conforme os apetites, conforme as suas crenças, mas aqueles que andavam segundo o Espírito. E qual é o Espírito? O Espírito, qual que é? Diz aqui, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque eles andam segundo o Espírito. No 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Diz aqui, porque a lei do Espírito de vida em Cristo, quer dizer, o Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus, diz aqui, livrou-me da lei do pecado e da morte. Qual era a lei do pecado e da morte? Era a lei de Moisés, que virou em lei do pecado e da morte porque ninguém conseguiu cumprir. E Deus tinha falado para eles que todos tinham que cumprir a lei e não podia faltar nem mesmo um acento, nem mesmo a vírgula. Eles poderiam faltar de cumprir com a lei. E ninguém conseguiu cumprir. Então, todos acabaram pecando. E todos acabaram rejeitos da glória de Deus. E eles iam para a morte eterna. Eles iam para a perdição. Era para lá que todos estavam indo. Quando o Senhor Jesus, ele ficou com dó de todos, ele pediu para o Pai dar mais uma chance para essas pessoas e em troca ele estaria cumprindo tudo para mostrar para eles um caminho mais simples que pudesse salvar eles. E o Pai falou, tudo bem, então faz isso. Então o Senhor veio e não acreditaram nele. Ele foi para o povo dele e o povo dele não acreditou, mas os gentios acreditaram, as outras nações acreditaram. Nós nos consideramos gentios e nós acreditamos no Senhor. Então o apóstolo diz, esses que andam acreditando no Evangelho e cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, eles andam no Espírito. São eles que andam no Espírito. E no verso 3 diz, porquanto que era impossível para a lei de Moisés, pois era enfraquecida. Diz aqui que a lei de Moisés, ela ficou enfraquecida por causa da tendência pecaminosa dos homens. Os homens todos começaram a pecar e pecar e pecar. Todos, os sacerdotes, tinha profetas, os reis, todas as pessoas importantes, os governadores, os juízes. Todos eles começaram a pecar e infringir a lei de Moisés e acabaram não cumprindo ela. Então, enfraqueceram a lei de Moisés, porque Deus tinha falado por Moisés, todo aquele que cumprir a lei terá a vida eterna. E, como todos eles pecaram, então diz que o pecado e a morte enfraqueceram a lei de Moisés. Então, foi isso que aconteceu. A lei de Moisés ficou lá. E não tinha ninguém que cumprisse ela. Só Cristo cumpriu ela. E cumprindo ela, ele anulou ela, tirou ela. E começou uma lei nova, a lei do Espírito. A lei do Espírito de Deus, a lei do Espírito Santo, a lei do Evangelho de Cristo. Começou a funcionar aquela lei e aquela lei teve melhores resultados e ainda terá. Porque com aquela lei, o Senhor Jesus levará a sua igreja, vai levantar ela do mundo com pessoas de muitas nações, uma igreja sem mancha e sem ruga. Então, essa nova lei, a lei do Espírito é muito formosa. Viver no Espírito, andar no Espírito. Então, o apóstolo Paulo, de uma forma muito inteligente, fala, é que a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou do pecado e da morte, porquanto o que era impossível para a lei, pois era enfraquecido por causa da carne, Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, diz que Deus enviou seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e por causa daquele pecado, condenou o pecado na carne. O Senhor Jesus foi o único que conseguiu condenar na carne o pecado e tirar todas aquelas coisas, abolir. Por causa disso, diz que quando ele morreu e ressuscitou na cruz do Calvário, ele venceu a morte e o poder que o diabo tinha foi vencido, porque o diabo agora não pode fazer tanta coisa
coisa que nem ele fazia antes, porque ele tinha toda a liberdade de fazer as pessoas pecarem e ofender a Deus e fazer maldade. Mas agora, depois do Senhor Jesus, fala que o diabo não pode mais fazer essas coisas porque o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está impedindo ele, não deixa ele. Fala, não, você não vai fazer isso. Você quer fazer aquilo, mas eu não vou deixar você fazer aquilo com eles. Então, por causa disso, nós oramos. Por causa disso, nós lutamos constantemente orando para Deus e pedindo para Ele poder, fortaleza, para lutar contra o inimigo, porque o inimigo vem contra nós. Mas nós, com as nossas orações e o Espírito de Deus nos ajudando, não deixa que o diabo faça tudo que ele quer conosco. E isso aí é formoso. É o formoso que aconteceu depois do Senhor Jesus. É isso o Evangelho do Senhor. Que o diabo agora não pode fazer mais o que ele quiser. Ele tem que fazer tudo com a permissão de Deus. E se o Espírito Santo e Deus não deixarem, ele não faz. Por causa disso, Deus guarda os filhos dele. Aqueles que fazem a vontade dele, ele guarda das bruxarias, das feitiçarias. Porque tem tanta gente no mundo que fica todo dia fazendo bruxarias e feitiçarias contra as pessoas das quais eles não gostam, e eles acabam fazendo até na distância. Eles não precisam da pessoa por perto para fazer bruxarias e conjuros contra eles, e o Espírito Santo rejeita tudo aquilo. Ele para, ele impede, ele não deixa que aquilo entre no corpo dos seus filhos, dos seus crentes, daqueles que fazem a vontade do Senhor, daqueles que vivem a vida espiritual. Aqueles que vivem aquela vida espiritual acabam sendo protegidos e guardados de todas aquelas maldades, e neles não entram aquelas bruxarias e feitiços. Pelo contrário, aquelas coisas acabam voltando para as pessoas que fizeram para eles. É isso que acontece. Então vocês estão vendo que vale a pena viver a vida espiritual, é muito melhor, porque nós vivemos protegidos e guardados por Deus. Ele é quem fica cuidando de nós e nos protegendo. E se tiver pessoas que falam, mas estão me fazendo bruxarias, é porque você está pecando, você está falhando com Deus, você não está vivendo uma vida espiritual, e por causa disso o diabo vem contra você para fazer maldades contra você. Não só bruxarias e feitiçarias, mas um monte de outras coisas e problemas que podem acontecer com os seres humanos. Então fala aqui no verso 4, porque nós estamos falando e esclarecendo o que é ser espiritual, o que é a vida espiritual, o que é viver uma vida espiritual. Nós estamos aqui esclarecendo aquelas coisas. Então, no verso 4 fala: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, segundo as nossas tendências pecaminosas, porque tudo aquilo veio da lei de Moisés. Da lei de Moisés é que veio todos aqueles pecados, porque quando Deus proibiu, não faz tal coisa, o diabo falava imediatamente para a pessoa, não acredita nele, vai lá, faz, você vai ver quanto que você vai sentir você fazendo aquilo, a felicidade, vai contra Deus. Então é isso que era viver segundo a carne. Mas aqui diz, mas segundo o Espírito. E segundo o Espírito é o Evangelho do Senhor, porque está o Espírito de Deus lá com os crentes, ajudando todos os crentes, homens e mulheres, ajudando para tirar deles as fraquezas, as dúvidas, para tirar deles a falta de confiança, para eles serem fortes e corajosos e terem convicção. É isso que o Espírito de Deus faz, ajuda todos. Então aí nós podemos falar que estamos vivendo no Espírito. E no verso 5, porque os que são segundo a carne põem sua mente nas coisas da carne, mas os que são conforme o Espírito para as coisas do Espírito. E é mesmo desse jeito, porque aquela pessoa que já é espiritual e vive no Espírito, ela pensa de que jeito pode agradar a Deus e o que mais ela pode fazer para agradar a Deus. Quantas coisas formosas e bonitas ela pode fazer para as pessoas com a sua misericórdia, o seu amor, o seu apoio para as pessoas, o carinho para as pessoas, ensinar para as pessoas, ser generoso com as pessoas, animar elas, ensinar para elas serem educadas, para terem paciência, para clamarem para Deus.
Então, essa pessoa, com todas aquelas coisas que ela tem na vida dela, porque ela vive uma vida espiritual, ela começa a ensinar para os outros e dar daquelas qualidades para os outros, para eles viverem também uma vida espiritual. É isso que se chama pensar no espírito. Então, fala, aqueles que estão no mundo pensam no pecado, mas aqueles que são de Deus, eles pensam nas coisas de Deus. Aqueles que são do Espírito pensam nas coisas do Espírito. E no verso 6, visto que a mentalidade da carne é morte, a mentalidade das coisas físicas, materiais, do pecado é morte. É mesmo, porque quando a pessoa morrer no pecado, ela vai acabar sendo condenada. Mas diz aqui, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, vida eterna e paz nessa vida aqui também. Aquele que vive no Espírito tem uma vida de paz, de tranquilidade, de alegria, de felicidade, de harmonia. E aquele que vive na sua carne, no seu pecado, vive mal, vive triste e com amarguras. Quantas pessoas nesse momento estão querendo se suicidar porque não estão vivendo uma vida espiritual, estão vivendo uma vida carnal, material? E no verso 7, porquanto a mentalidade da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, já que nem o pode ser. A carne física, o pecado, não pode se sujeitar a Deus. Portanto, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus, porque a pessoa está entregue aos seus próprios prazeres, à sua tendência pecaminosa, à sua vontade de pecar. Então, agora, nessa pandemia que teve confinamento, isolamento, e as pessoas estão na sua casa, no seu apartamento pequeno, na sua casa, então as pessoas ficam em desespero. Se elas não vivem no Espírito, elas acabam se desesperando, pensando no que fazer. Então, agora com a tecnologia, eles começam a procurar coisas na internet, coisas obscuras, ocultas, procurar pornô, procurar coisas, desordens mentais e carnais e físicos, começam a fazer muitas coisas erradas porque não tem mais o que fazer. Elas estão tentando ocupar os seus pensamentos e o seu tempo. Então, as pessoas começam a fazer coisas erradas. E isso produz prazer nelas e começam a procurar mais e mais prazer, não gostam mais daquilo, querem algo mais forte, algo a mais. Então fala, aqueles que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus porque estão entregues ao pecado. Mas tudo aquilo depois produz amargura e infelicidade no seu espírito. E por causa disso, as pessoas chegam até o suicídio, porque elas não resistem mais à vida, elas não querem mais viver. Então é melhor viver no Espírito, viver para Deus. No verso 9 diz, vós, porém, os crentes, aqueles que estão seguindo o caminho de Deus, os mandamentos, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, segundo o apóstolo, na igreja tinha algumas pessoas, alguns crentes que estavam indo na igreja falando, eu já me converti, eu já sou do evangelho, mas eles não tinham se arrependido. Eram pessoas que não tinham se arrependido para Deus, mas só iam para ocupar um espaço na igreja, uma cadeira, para esquentar a cadeira, mas eles não tinham se arrependido. Então, eles não tinham o Espírito de Deus. Por causa disso diz, mas se o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito, então esse aí ainda não tem a Deus morando na pessoa. E a pessoa pode acabar liberando as suas tendências carnais, os seus desejos de pecar, e ela continua pecando. Porque muitas pessoas, acontece com muitas pessoas que elas falam, eu acredito, eu confio, eu acredito em Deus, é claro, eu vou estar lá na igreja, eu estou lá prestando atenção. Mas não se converteram para Deus. A sua carne continua no mesmo desejo de pecar. Então, ela sai da igreja, do culto, da congregação, da reunião que tiver sido feita. Ele sai de lá depois de ter cantado e lido a Bíblia, ouvido o ensinamento.
E depois disso, ela sai para a vida dela continuar pecando. Essa pessoa é a que corresponde ao verso 9. Ela não tem o Espírito de Deus morando na alma dela. No verso 9 fala: Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque se alguém não tem o Espírito, então esse tal não é dele, porque continua pecando. Se vocês têm vivido aquela experiência de, estando na igreja, estando no meio da congregação, falando que vocês acreditaram e confiaram no Senhor, que vocês estão cumprindo com os requisitos de se batizar em água e tal, e vocês estão cumprindo com aquilo, mas acontece que na sua vida você ainda está pecando, e você está pecando escondido, achando que ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo, então Deus não está no seu coração, Deus não está contigo, você não está vivendo no Espírito, você está vivendo na sua carne. E no verso 10 diz: Contudo, se Cristo está em vós, o corpo físico, na verdade, está morto por causa do pecado. Isso é verdade. Quando Deus mora no nosso coração, quando o Senhor mora no nosso coração, nós não temos mais apetite ou gosto de ficar pecando, não gostamos mais de ficar pecando, não mais. Diz: o Espírito vive por causa da justiça. Diz que o corpo está morto por causa do pecado, para o pecado, mas o Espírito, a personalidade que nós temos, porque o nosso Espírito nós chamamos a nossa personalidade, a nossa alma, a nossa consciência, diz, mas o Espírito vive por causa da justiça de Deus, aquele amor que Ele colocou em mim, me dando a chance de conhecer os caminhos dEle. Então, nós estamos conseguindo diferenciar o que é viver a vida espiritual e o que é viver uma vida material e carnal? O 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus, quer dizer, o Espírito de Deus, que dos mortos ressuscitou Jesus, habita em vós, ele volta a falar, aquele que dos mortos ressuscitou Cristo, quer dizer, o nosso Deus, também vivificará vossos corpos mortais por seu Espírito que habita em vós. Então diz que Deus entra a morar dentro de nós, mas é quando nós damos a chance para o Senhor, quando nós nos dispormos para Ele e falamos, Senhor, eu quero mudar, eu quero viver uma vida santa, uma vida reta, eu quero viver uma vida espiritual, eu quero ser espiritual, Senhor. Eu quero te agradar. Então o Senhor diz, se você quiser, então eu vou te ajudar. E aí quando Ele manda o Espírito dEle na nossa vida, e Ele vem na nossa vida, e Ele nos ajuda a mudar. É isso. Deus é quem nos muda, mas Ele não vem mudar todos. Ele quer que as pessoas procurem Ele primeiro. Que as pessoas, tendo o seu livre-arbítrio para elas decidirem, Senhor, eu quero, me dá daquilo que você tem, porque eu quero também, Senhor. Mas e aqueles que não querem? O Senhor não força eles, deixa eles na liberdade deles. É isso que chama o livre-arbítrio, a decisão que você decide. Você quer seguir a Deus? Então Deus vai te ajudar. Se você não quiser seguir, Deus não vai te ajudar. Enfim, no verso 12 diz, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Diz, nós não devemos nada para a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. É verdade, se nós continuamos andando nos nossos pecados, nós vamos morrer eternamente, vamos morrer para Deus. Mas se pelo Espírito, que é o Espírito que está... O Evangelho do Senhor Jesus é o Espírito de Deus se mexendo nos corações dos homens e das mulheres que aceitam Ele. Então diz, mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Então o Espírito de Deus veio na minha vida e tirou de mim toda aquela vontade carnal. Tirou de mim tudo aquilo, então pronto. Eu era invejosa e Ele veio na minha vida e tirou a inveja, então agora não sou mais invejosa, é isso. O Senhor vem em nós e nos muda, Ele tira tudo de nós, tudo ruim. Mas no 14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, agora nós entendemos melhor esse verso 14?
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, quando nós somos guiados? Quando eu disse para o Senhor, eu acredito, Senhor, eu comecei a ler a Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia, eu estou apaixonada pela palavra de Deus e continuo lendo, e aí eu falo, Senhor, eu quero te agradar, o que mais eu tenho de fazer? Eu vou ler aqui para achar o que mais eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. O que eu tenho que deixar, abandonar para te agradar. E aquilo que eu devo fazer para estar sempre te agradando, porque eu quero as tuas coisas. Então, o Senhor me dá o seu Espírito. O Senhor vem morar dentro de mim. E aí ele começa a tirar coisas de mim, horríveis, feias, tendências da minha carne, inveja, ciúmes, com certeza. O que mais tem? Tudo aquilo o Senhor tira de nós, com certeza rancores. E diz aqui que agora somos guiados pelo Espírito de Deus. É isso que chamamos de sermos guiados pelo Espírito de Deus. Eu sou guiada porque o Espírito veio a mim, veio em mim, e ele começou a me falar: para de ser tão brava, para de ter tanta raiva, de ficar tão brava, ele dizia. Então eu falava assim, eu quero te agradar muito, Senhor. Então ele disse, como você quer me agradar, então eu vou tirar de você aquele temperamento forte. Senhor, tira o mau humor de mim. E ele tirou de mim. Então é isso que eu chamo ser guiado pelo Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus. E alguém ficou chateado esses dias, porque faz alguns dias nós demos um ensinamento ao respeito dos filhos de Deus e falamos que tinham pessoas que eram filhos do diabo, não filhos de Deus, e que aqueles que praticam o pecado, aqueles que vivem no pecado todos os dias, o tempo todo no pecado, constantemente, eles são filhos do diabo, eles não são filhos de Deus. As pessoas ficaram chateadas, se doeram e falaram que não é assim, não é possível que o ensinamento fale que são filhos do diabo, mas eu não sei se alguém leu mesmo. Quando o Senhor Jesus evangelizava os judeus, quando ele esteve em Jerusalém, o Senhor Jesus fisicamente, ele esteve lá, ele dizia para os judeus, eles falavam, mas é que o nosso pai é Abraão. E o Senhor Jesus falava para eles, se vocês fossem filhos do vosso pai Abraão, vocês fariam as obras do vosso pai Abraão. Abraão fez coisas boas, ele não pecou, ele não ofendeu a Deus, ele obedeceu a Deus, ele foi justo, foi bom. Se vocês fizessem isso, as obras dele, mas vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do vosso pai, o diabo. O Senhor falou isso para eles. E é a realidade. O homem ou a mulher que viverem constantemente pecando são filhos do diabo, porque só tem dois caminhos, os filhos do diabo ou os filhos de Deus. E tem pessoas no meio que estão numa ponte esperando para se decidirem se são filhos de Deus ou filhos do diabo. E neste momento, não sei vocês, mas eu quero ter a Deus, eu quero ser filho de Deus. Mas para ser filho de Deus, temos que viver a vida espiritual. Para ser filhos de Deus, temos que ser espiritual. Então, para sermos filhos de Deus, o que temos que fazer? Nós estamos lendo agora. Não temos que viver no pecado. Não temos que viver no pecado constante para sermos filhos de Deus. E no verso 15, diz, porque não recebestes o espírito de escravidão. Porque na lei de Moisés, o povo todo recebeu uma escravidão, porque como eles não conseguiram cumprir a lei de Moisés, aquilo virou uma escravidão para eles, porque eles viraram escravos do diabo pelos pecados que eles tinham. E aqui, o evangelho do Senhor Jesus, que é o Espírito de Deus, diz que isso aí não é espírito de escravidão que recebemos para recair no temor, mas recebestes o espírito de adoção como filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, que é uma expressão grega, e diz que nós não temos mais aquele medo, aquele temor, porque nós estamos andando com o Espírito de Deus, porque nós estamos vivendo a vida espiritual, porque nós todos queremos viver uma vida espiritual.
No 16 diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, testifica a nós que somos filhos de Deus. Quando Ele fala conosco, quando Ele fala pela profecia, quando Ele fala pelos sonhos, pelas visões, quando Ele fala por meio da doutrina, quando Ele revela para nós o discernimento, quando Ele se manifesta com milagres e sinais, e Ele faz tantas promessas para nós e cumpre para nós, Ele fala para nós, vocês são os meus filhos, então vocês têm que ser a cada dia mais perfeitos. A cada dia vocês têm que se aperfeiçoar até chegar na plenitude da perfeição. Continuem em frente porque eu vou ajudar vocês. Bem, agora o verso 17 diz, e se somos filhos de Deus, também herdeiros de Deus e herdeiros de Cristo. Herdeiros de Deus e herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que juntamente com Ele sejamos glorificados. Então diz que para os filhos de Deus tem uma herança na eternidade, daquela herança que o Pai deu para Cristo Jesus. E diz que os herdeiros do Evangelho perfeito, aqueles que vivem no Espírito, ou aqueles que são espirituais, fala que eles também vão ter aquela herança. E o convite é para todos, porque Deus não faz exceção de pessoas, é para todos. E agora vamos procurar Gálatas 5, Gálatas no capítulo 5, depois de Romanos fica Coríntios, e depois segue Gálatas no capítulo 5, nós vamos ler desde o verso 16 até o 26, que diz, aqui em Gálatas, aqui já, é para que nós possamos ver e reforçar o que é vida espiritual. Nós já entendemos, mas ainda falta mais um pouquinho de saber o que é vida espiritual, o que é ser espiritual, ou material e carnal também, não é? Mas o espiritual, quem é aquele filho de Deus, aquele que nasceu de novo, aquele que está dando frutos para Deus? Nós vamos ler aqui em Gálatas 5, verso 16, que diz, o apóstolo Paulo diz, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Andai no Espírito. Não fiquem prestando atenção à sua carne, o seu corpo, os seus desejos. Dominem os seus desejos. Vocês podem se controlar, se controlem. Dominem a sua carne. Não pequem, e vocês vão ver que Deus vai ajudar vocês a tirar aquela tendência, aquela vontade de pecar. E no 17, porque o desejo da carne é contra o Espírito de Deus, é lógico. O desejo da carne é o pecado, isso aí vai contra o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é contra a carne pecaminosa. E esses se opõem entre si, para que não façais o que seja de vosso querer. Então, uma batalha acaba virando uma batalha na nossa alma. Na nossa alma acaba virando uma luta, porque eu tenho que lutar contra o inimigo. O diabo vem e provoca a minha carne no que eu mais gosto, no que mais a minha carne quer ter prazer. Se é xingar as pessoas, ou guardar vingança, ou tentar me vingar de alguém porque eu tenho vingança na minha alma e eu não vou perdoar a pessoa, então o diabo fala, esse tem aquela fraqueza e eu sempre vou ficar provocando ele naquela fraqueza para ele ofender a Deus com aquela vingança. É essa a batalha. Então, essa pessoa fala, não, mas eu não posso mais cair naquilo, eu não posso desagradar a Deus, eu não tenho que fazer essa vingança, eu vou perdoar melhor, eu não vou fazer, eu vou agradar a Deus, Senhor, me ajuda para conseguir tirar isso aqui que eu sinto do meu coração, a vingança, porque eu quero matar aquela pessoa de tanta raiva que eu tô dela, Senhor, tira de mim, me limpa disso. Então diz que o Espírito Santo de Deus, ele começa a nos ajudar nessa batalha para que nós possamos resistir, mudar, tirar isso aí de nós. Então vai triunfar o Senhor no meio daquela batalha. Se o nosso coração quer agradar a Deus, nós vamos triunfar, porque Ele vai nos dar esse triunfo, Ele vai nos dar a vitória e nós sempre vamos conseguir fazer as coisas certo. Então aí se forma essa batalha e no verso 18 diz,
acaba virando uma batalha. E no verso 17 fala, porque o desejo da carne é contra o espírito e do espírito é contra a carne. E no 18 fala, mas se sois guiados pelo espírito, vocês não estão mais sob a lei da sua carne, sob aquela fraqueza, aquele pecado que tem dentro de você, aquela tendência que tem dentro de você. Diz, porque você é guiado pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus está lá, porque no seu coração você quer mudar, e você pede para Deus, então Deus vai te ajudar. Ele vai te ajudar. E no verso 19 fala, ora, quais são as obras da carne? Fala, as obras da carne são adultério, fornicação, impureza. A impureza, da impureza vem muitas coisas. A lascívia, da lascívia também vem muitas outras coisas. Que eu penso que, bem, melhor vocês procurarem no dicionário, porque aqui ainda tem crianças que estão assistindo e não conseguimos falar de muitas coisas abertamente por causa das crianças. Mas as pessoas entendem que tudo aquilo, o que isso significa das impurezas e as lascívias, fazer coisas que corrompem a consciência, corrompem a mente, corrompem as pessoas, na alma delas, destroem os seres, a paz das pessoas. Sofre quem faz e as vítimas daquilo também. Então, Deus, Ele não concorda com isso. Nós lemos um pouco disso ao respeito de Sodoma e Gomorra em Gênesis, quando Deus destruiu aquelas duas cidades, porque aquelas pessoas faziam coisas horríveis, então Deus tinha que castigar. E aqui nós falamos das obras da carne, ou o que é viver na carne, o que é viver no material, não é? Estamos falando que temos que viver no espiritual, a vida é espiritual e não aquela vida material, carnal, porque a carnal fala que são os adultérios, as fornicações, as impurezas, as lascívias, as idolatrias. Da idolatria também vem tantas coisas, das idolatrias. Porque não é só adorar ídolos, imagens, pinturas, quadros, acreditar neles, rezar e orar para eles e honrar eles. Honrar o sol, a lua, as estrelas, os signos do zodíaco, as bruxarias, as feitiçarias, o taró, as cartas, a metafísica. Bem, todas aquelas coisas tantas coisas. Idolatrias, adorar demônios, acreditar nos mortos, adorar os mortos, rezar para os mortos, invocar os demônios. Tudo aquilo é idolatria. Como vocês conseguem ver, da idolatria vem muitas coisas. Acreditar nas plantas, no mar, nas árvores, nos animais, nas serpentes, nas aves, acreditar que eles são deuses. E diz aqui, feitiçarias. Também vem muita coisa da feitiçaria, inimizades, porfias, que são brigas. Das porfias, das inimizades, vem tantas coisas, tantos pecados, das porfias, as brigas. Mas não falamos das porfias jurídicas, porque falam para mim, é que eu estou processando alguém porque vai tirar minha casa e agora o que eu faço que você falou nas porfias? Nós estamos falando de raivas, discussões, maus entendidos, brigas das pessoas e acabam se matando uns aos outros por qualquer coisa. Ciúmes, dos ciúmes também vem muita coisa. As explosões de ira, das iras também vem muitos pecados. Discórdias também vem muitos pecados deles. As dissensões também saem muitos pecados. As fações, que são as pessoas hereges. Hoje em dia tem pessoas que têm culto para o diabo, igrejas que chamam templo do diabo e adoram ele, e isso aí é inacreditável. Isso aí é fações também. E outras coisas mais. Invejas, homicídios, bebedices, orgias que é muito similar à impureza e à lascívia. É muito parecido.
Diz, e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos advirto, como já vos prevenia antes, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E aqueles que praticam essas coisas é porque eles estão vivendo uma vida material ou carnal. Então, o convite para vocês é que você acredite em Deus, confie em Deus, procure a Deus, leia a Bíblia e fala para Deus que você quer viver uma vida espiritual, que você quer ser feliz, que você quer fazer também feliz a sua família, as suas amizades, os seus vizinhos, as pessoas ao seu redor, você quer que eles sejam felizes. Então, Deus vai ver em você a decisão, o desejo, o anseio no seu coração de querer mudar e de viver uma vida espiritual. E então, Deus virá na sua vida e Ele vai mudar você, Ele vai tirar de você tudo aquilo e Ele vai começar a ser o seu pastor. Deus vai começar a seguir você, acompanhar você, abençoar você todos os dias. Ele vai continuar a apoiar você. Ele vai começar a te dar sonhos, visões. Quando você puder ir na igreja, na congregação, vão te dar profecia e o Espírito Santo vai falar com você. E Deus vai fazer muitas promessas para você. Então, Deus é amor e Ele vai receber você, Ele vai aceitar você, mas Deus quer que você disponha o seu coração. Porque, como eu disse, Deus não vai procurar as pessoas, Ele quer que as pessoas procurem Ele. Ele não vai converter todos, Ele poderia fazer, mas Ele fala, não. Que eu quero que eles também trabalhem um pouco, se esforcem em me procurar via mim e me convencer. E eu vou abençoar eles. É esse convite. Porque vocês percebem que fala aqui um monte de pecados, mas ainda tem mais, porque no meio desses ainda tem muitos mais pecados que de cada pecado, de cada palavra, sai um monte de outros pecados e outras coisas. Mas então, as pessoas poderiam dizer, as pessoas não têm a culpa, porque elas eram ignorantes, porque o diabo escravizou eles e fez eles serem assim desde o começo e ninguém nunca ensinou o caminho verdadeiro de Deus para eles. Então, as pessoas viveram naquela ignorância, naquele pecado, naquela matéria, na sua vida material e carnal. Mas agora vocês têm a chance, e essa aqui é a oportunidade de ver que tem uma mudança de vida, que tem uma porta, que vocês podem entrar nela, que tem uma solução para os seus problemas, para a sua vida ruim, para a vida com desordem que você está levando. Tem solução. O Espírito de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele está prestando atenção, Ele diz, me chamem. Aquele que chamar, abrir-se-á a porta. Aquele que chama, e aquele que procura, achará. Vai achar. Então, temos que chamar Ele. E Deus não vai rejeitar você, Ele não vai menosprezar você. Ele vai aceitar você. E diz aqui, mas o fruto do Espírito é amor. Então diz que temos que procurar o fruto do Espírito. Olhem que nós já falamos das obras da carne. E agora nós vamos falar do fruto do Espírito, do espiritual. O que é viver a vida espiritual? O que é, afinal? É dar frutos para Deus. Diz aqui no 22, mas o fruto do Espírito é amor. E o amor abrange muita coisa. O amor abrange não pecar, não fazer pecados. É o amor, o gozo, a paz, a longanimidade da alma. Porque nós podemos ter uma tribulação. Talvez alguém fica doente, e como uma pessoa está doente, está doendo o corpo dela e ela está triste, mas a alma dela está feliz, porque ela está confiando que Deus vai curar ela. Ela confia que Deus vai tirar ela dessa cama, que vai ajudar ela a sair dessa doença. Ela confia no Senhor, porque a alma dela está feliz. Esse gozo aqui, essa alegria é da alma, essa paz é da alma. O fruto do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, paciência. Olhem um fruto importante, a paciência. Outro fruto, benignidade. Sermos benignos, benévolos, bondosos, bons, bondade.
ser bondoso, fé. A fidelidade, esperar e confiar plenamente, completamente nele e esperar na promessa de Deus, confiar que ele está ouvindo a nossa oração, confiar que ele vai nos responder, que ele vai nos ajudar, vai resolver o nosso problema, confiar que ele não vai deixar a gente morrer de fome, confiar que ele não vai me deixar morrer dessa angústia, dessa tribulação que eu estou passando. Eu estou entre a espada e a parede e eu confio que Deus vai me tirar dessa situação em qualquer momento. Essa fé. Mansidão, no verso 23. Mansidão. Sermos mansos, vamos lembrar que a Bíblia fala que os mansos vão herdar a terra. Sermos mansos e acreditar no Senhor, confiar, esperar, aceitar a Deus no nosso coração, aceitar que Deus é quem tem a razão, que Ele é a verdade e o caminho, que eu tenho que agradar Ele, procurar dEle. É isso que faz o manso. O domínio próprio, a moderação em todos os assuntos, em todas as coisas da nossa vida. Ter moderação. Diz, contra essas coisas, esses frutos, contra essas coisas ou contra esses frutos que nós acabamos de falar, não há lei que possa vir dominar eles, ou tirar eles, ou exigir deles, porque esses são os frutos que o Espírito de Deus dá para os homens e as mulheres que se convertem para Deus e que viram filhos de Deus. Ele muda e transforma eles e dá uma vida nova, um coração novo, e então a vida antiga deles para de existir. Eles nem lembram da sua vida passada, porque eles não fazem mais o que faziam antes. Eles não têm mais aqueles vícios, aqueles pecados, porque o Espírito de Deus está lá na sua alma, limpando ele, libertando ela, tirando isso e dando para eles esses maravilhosos frutos. Então, eles viram árvores que dão bons frutos. E aqui diz no 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne, ou a matéria, o material, o carnal, com suas paixões e seus desejos. Fala, aqueles que são de Cristo crucificaram aquilo. Por causa disso, diz que nós somos um sacrifício vivo para Deus. Nós sacrificamos, crucificamos aquelas paixões, porque Cristo nos ajudou por meio do seu Espírito. Diz no 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se você quer ser espiritual, você tem que continuar andando na vida espiritual. Você tem que viver pelo Espírito, que nós já sabemos o que é. E não nos vangloriemos, provocando uns aos outros, invejando uns dos outros, porque isso aí seria viver na matéria, na carne. É melhor ter os frutos do Espírito. É isso que nós chamamos de viver no Espírito, ou viver a vida espiritual. Eu desejo com todo o meu coração que vocês não entendam errado, que vocês tenham compreendido bem o que é, e que agora na nossa oração nós possamos falar para o Senhor, para Ele nos ajudar a todos para conseguirmos viver a vida espiritual, que é o melhor. Aquele que vive uma vida espiritual acaba agradando a Deus e acaba virando filho de Deus. Então, vocês estão convidados para adquirirem uma Bíblia. Aqueles que não tiverem ainda, vocês comprarem uma Bíblia ou procurarem uma Bíblia, leiam, orem para Deus e falem para Ele, Senhor, eu quero viver uma vida espiritual. Eu quero viver uma vida agradável perante Ti. Me ajuda, para que eu possa sacrificar o meu corpo pecaminoso, meu corpo carnal, meu corpo material, eu posso sacrificar ele. É isso que vamos pedir para o nosso Deus. Então vamos orar para o nosso Deus e também vamos orar pelas doenças e por todas as necessidades. Padre Celestial, bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos has dado en el día de hoy de estar aquí delante de tu presencia, porque yo sé, Señor, que las miles de personas que están aquí viendo esta presentación aquí en directo a través de internet, yo sé, mi Señor, que tu Espíritu Santo está con cada uno de ellos, con cada uno de todos estos miles. Estás allí
con cada corazón, con cada vida, mostrándote a cada uno. Señor, recuerda, Padre, que hay muchos hombres y mujeres también, niños, jóvenes, que el diablo los ha poseído y muchos espíritus malos han poseído sus cuerpos, sus mentalidades, y no los dejan razonar, no los dejan pensar, no los dejan analizar, no los dejan coordinar sus ideas, ni siquiera los dejan que ellos se arrepientan delante de ti. Por estas personas yo te pido, Señor, que tengas misericordia, porque ellos solos no pueden buscar tu rostro. Ellos solo no te pueden clamar, ellos solo no pueden liberarse de esos espíritus inmundos que los poseen, que les han robado hasta su razonamiento, su cordura. Por ellos te pido que tengas mucha misericordia, mi Señor, que los libertes. Liberta a todas estas personas, a todos estos seres que están siendo esclavos del diablo, esclavos de los demonios, de las brujerías, de las hechicerías y de las maldiciones. Libértales, Señor. Liberta y limpia a estas personas, mi Señor. También te pido, mi Señor, por todos los hermanos y las hermanas que aún el diablo ha querido tocar su carne, sus debilidades, para que ellos pequen y te ofendan y no logren llegar a este estado de ser hijo tuyo o hija tuya. Señor, ayuda a los hermanos y a las hermanas. Ayúdalos a todos. Ayúdanos, mi Señor. Que nosotros vivamos la vida recta delante de ti, que vivamos esa vida santa, que hagamos el bien, que seamos felices y hagamos felices a los nuestros, a nuestros semejantes. Bendito Dios Todopoderoso, te pido, Señor, tu misericordia, tu amor, que hagas milagros y señales en cada uno. También te pido, Señor, por la sanidad física del cuerpo, que tú extiendas tu mano poderosa, seas tú sanando a todo hombre y mujer, quien quiera que sea, que está enfermo, que tiene enfermedades graves, dolencias, cáncer, todas aquellas enfermedades incurables. Que tú, Señor, extiendas tu mano y seas sanando. Ellos te piden, Señor, ellos te claman, ellos confían en ti, esperan en ti. Extiende tu mano y dale sanidad, dale limpieza y liberación. Señor, gracias, Señor, por escucharnos. Padre Celestial, rompe las cadenas, las ataduras y las ligaduras de todos aquellos que están siendo esclavos por el diablo. Quita, Señor, todos esos flagelos y todos esos demonios de drogadicción, de todas aquellas personas que viven atadas por el diablo, por la droga, que los destruyen, los hacen infelices, y que no son felices ni hacen feliz a su familia ni a la sociedad, haciendo un mal a la sociedad. Padre Santo, extiende tu mano, Señor, y escucha las oraciones de todos, porque yo sé, mi Padre, que hay muchas familias que tienen hijos e hijas en la drogadicción y ellos te claman a ti. Y también, Señor, por los que están enfermos de la mente, que ya ellos no pueden razonar, ellos no pueden orar, solamente están bajo la misericordia tuya. Te pido, mi Padre, que tú extiendas tu mano sobre cada uno y seas tú limpiando y libertando a cada uno, Señor, sacando de las tinieblas y de la esclavitud a todos, mi Señor. Padre Celestial, queremos ser felices, queremos ser tus hijos. Bendice también a todas las personas nuevas, recientes, que están escuchando estas enseñanzas. Bendícelos, enséñales, guíales y oriéntales para que ellos sigan por el camino verdadero, para que ellos sigan por tu camino y ganen la vida eterna, y ellos tengan ese triunfo espiritual y vivan la vida espiritual. Gracias, Padre Santo, gracias te damos, Señor. Las alabanzas para ti, la honra para ti, Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos todo. Gracias, mi Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, desde ahora y para siempre. Amén. Glória a Deus, aleluia, bendito el Senhor. Vamos cantar o coro 29, que chama Eu Sei que Aqui Está a Grande Bênção. Coro número 29. Yo sé que aquí está la gran bendición del Consolador que el Señor nos dio. ¿No la sientes tú? Ponte en comunión, vete a la oración, amén, y habla con Jesús.
Vete a la oración, amén, y habla con Jesús. Yo sé que aquí está la gran bendición del Consolador que el Señor nos dio. No la sientes tú, ponte en comunión, vete a la oración, amén, y habla con Jesús. Vete a la oración, amén, y habla con Jesús. Yo sé que aquí está la gran bendición del Consolador que el Señor nos dio. No la sientes tú, ponte en comunión, vete a la oración, amén, y habla con Jesús. Vete a la oración, amém, e habla com Jesus. Bendito e louvado seja o nome do meu Senhor. Que meu Deus abençoe vocês todos grandemente. Eu amo vocês muito no Senhor e mando muitos abraços, muitos beijos para todos, para as crianças também. Eu amo muito vocês. Muito obrigada, que Deus abençoe.